Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de um lindo dia e vamos de palavra de Deus. Desejo que vocês estejam bem, juntamente com toda a sua família, amém? Vamos trazer uma palavra linda. Eu creio que vai falar aos nossos corações. Andando sobre as adversidades. Eita! Nós sabemos que Jesus está no nosso barco, né? Por isso nós temos vencido as lutas de cada dia. Mas nesta oportunidade nós vamos falar um pouco sobre Pedro, né? Um homem que foi provado em vários momentos, um homem que, mesmo em meio às adversidades, ele tinha a sua determinação, mesmo seguro, mas ali Deus estava trabalhando, né? Na vida de Pedro, obviamente, na sua fé. A Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água. Pensa aí, até onde o Senhor está?" Jesus, venha. Oh, glória a Deus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Aleluia! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Os discípulos acharam que seria um fantasma, né? De repente aparecendo no meio do mar, noite. Mas Pedro, aleluia, mesmo seguro, ele declarou. A Bíblia diz que ele fez uma declaração: se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ter contigo. Queridos, às vezes nós passamos por situações, né? Nós sabemos que Jesus está no barco, mas nessa referência, Jesus não estava no barco. E todos pensaram que seria um fantasma. Mas Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. As lutas qual nós enfrentamos, às vezes, elas nos incitam a sair do barco. Como assim, irmã? A andar. Aleluia. Mesmo com pouca fé. Mesmo com pouca força. Aleluia. Mesmo tendo medo. Mas você sabe que não é um fantasma. É Jesus. Quantas das vezes as dificuldades a qual nós passamos nos fazem com que estremecemos, nos deixam tão inseguros, impossibilitados. Mesmo assim, Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Jesus sabia que estava faltando fé no coração daquele homem. Mas eu acredito que essa experiência marcou a vida de Pedro. Essa experiência que você está passando vai marcar, aleluia, a sua vida.
pouca força, às vezes pouca esperança, às vezes desiludido, às vezes frustrado, mas está indo aí, ó, ao encontro de Jesus. Sim, quantas vezes ele diz para nós: você tem pouca fé, mas esta palavra vai marcar a nossa vida como marcou a de Pedro. Aleluia. Porque as mãos que segurou Pedro e não deixou Pedro afundar foi as mãos do Mestre. As mesmas mãos que estão lhe segurando e não vai deixar você afundar. A mão do Senhor está sobre você. Olha aí. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre os seus projetos. Onde Deus está, a sua presença marca. Deus está no negócio, você não vai perecer. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, bem sei que os seus planos jamais serão frustrados. Falar que Jesus está no barco é fácil, e sair do barco e ir ao encontro do Mestre, como Pedro fez. Quem sabe está sendo assim a sua vida. Você está dando passos de fé, saindo do barco, indo ao encontro do Mestre, porque sabe que ele não é um fantasma. O seu olhar não está sendo como o olhar da multidão. Não. O seu olhar está sendo em direção ao Mestre. Porque Pedro, aleluia, se ele teve a tendência de ir ao encontro do Mestre, glória a Deus, já foi um passo de fé. Então continue dando passos de fé, sabendo que não é um fantasma, sabendo que estes problemas o qual você está passando, que muitas vezes está trazendo perturbação, inquietação, oh, aleluia, vão lhe trazer, glória a Deus, grandes provas, grandes bênçãos, grandes marcas. Você não será o mesmo. Pedro não foi o mesmo depois daquela experiência. Que esta palavra fale forte ao seu coração. Porque muitas vezes eu tenho saído do barco, dando passos de fé e indo ao encontro do Mestre. Aleluia. Muitas vezes com pequena fé. Ele tem seguro na minha mão e tem falado: mulher de pouca fé. Mas dentro disso, ele tem trabalhado na minha vida e tem fortalecido a minha fé, a minha experiência com ele. Deus abençoe.